Olá, gente! Estamos aqui no Geralmente Quinta-feira para mais um encontro, um bate-papo com gente boa e gente do bem, né? Não só gente boa de conhecimento, mas gente do bem também. Hoje o nosso tema aqui vai ser gestão humanizada. Já vamos falar um pouquinho aí para aprender a atenção de vocês, o que a gente quer falar aqui, tá? Mas deixa eu me apresentar então, antes de mais nada, meu nome é Solon Stahl, eu sou diretor executivo da Sicredi Pioneira, uma cooperativa de crédito com sede em Nova Petrópolis. Hoje atuo em 21 municípios da região da Serra Gaúcha, 730 colaboradores, 180 mil associados. E está comigo aqui também o Daniel Borelli, depois ele vai se apresentar, e a Gabriela Tetreski, que também vão se apresentar ali no momento deles, tá? Bom, gente, quem está começando a assistir a gente agora aqui, fique conectado com a gente, porque a gente combinou aqui, eu, o Daniel e a Gabi, que a gente quer trazer hoje exemplos práticos do que é uma gestão humanizada. Porque quando se fala em gestão humanizada, se pode pensar um monte de coisa, né? E o problema é que talvez todas essas coisas que são pensadas estão corretas, mas muitas vezes, quando a gente lê ou ouve pessoas falando sobre isso, acaba se ficando muito no campo teórico, no campo da filosofia, de modelos de gestão, e está tudo certo. Eu acho que entender conceitos, ler, estudar faz parte. Mas o que a gente quer trazer aqui para vocês hoje é como é que se transforma todo esse conhecimento em ações práticas nas empresas, para que elas possam dizer que estão realmente fazendo uma gestão humanizada na sua organização, né? O que a gente vai falar hoje aqui, gente, o Gabriel e a Gabi e o Daniel vão nos ajudar aqui bastante, é falar sobre o poder do propósito como engajamento das pessoas. Nós vamos falar do bem-estar das pessoas na organização, né? Tem uma frase que eu já ouvi várias fontes dizendo de autores diferentes, mas é aquela frase mais ou menos assim que diz que se você se você quer tratar bem os seus clientes, antes de mais nada trata bem os seus funcionários, né? Porque é eles que lidam com o seu cliente. Então nós temos que falar sobre bem-estar das pessoas, dos colaboradores, né? A questão dos feedbacks, é possível fazer um feedback humanizado? E na hora de demitir? É possível se demitir alguém numa gestão... Será que demitir alguém numa gestão humanizada é diferente do que demitir alguém numa gestão tradicional? E tem uma expressão que se usa bastante ultimamente, que é a segurança psicológica. O que significa, na prática, uma organização que provê segurança psicológica para que seus funcionários, seus colaboradores possam se expressar? Que eles tenham coragem de falar o que eles falam, e isso, inclusive, sendo um motor de inovação nas organizações. Também a gente quer falar um pouco aqui sobre marca empregadora, como essas empresas que adotam gestão humanizada, práticas humanizadas, retêm talentos, atraem talentos, colocando as pessoas sempre no centro da sua estratégia. E como eu disse e repito, nós queremos tratar tudo isso em exemplos práticos. Gente, para a gente começar então, eu vou puxar primeiro. Daniel, me permite primeiro elas, tá? Uhum. Vamos começar pela Gabi, então. A Gabi, que é de São Paulo, que é da consultoria Carlotas, né, Gabi? Vai se apresentar aqui para a gente, fica à vontade de se apresentar. E eu já vou puxar um assunto que eu sei que chama muito curiosidade de todo mundo, que se chama segurança psicológica. Explica para a gente o que é, e no mundo prático, quem tu viu aplicar isto e se isso deu Uhum. resultado? Que legal. Obrigada, Solon. Um prazer estar aqui com vocês, prazer estar aqui com você também, Daniel. E eu acho que é um dos temas mais caros para a gente em Carlotas. Então, eu sou Gabriela, eu sou psicóloga de formação, sou sócia de Carlotas. Carlotas é uma empresa que tem foco social, onde a gente busca olhar e cuidar das relações. E a gente faz isso tanto dentro de empresas, quanto instituições públicas de ensino, como também unidades da Fundação Casa, né, de assistência, ou pessoas que estão cumprindo medida socioeducativa em diferentes faixas etárias. Então, o que a gente busca promover dentro de todos esses espaços é justamente a segurança psicológica. A gente fala que é criar campos de convivência saudável, onde a gente olha para as relações como uma grande combustão para o desenvolvimento humano, né? Logo, desenvolvimento dos negócios também. Então, a gente fala que a segurança psicológica, ela pode ser uma grande estratégia de negócio, não quando ela está sendo usada para manipulação, e sim quando ela está sendo usada com uma base, com um olhar para a saúde de todos. Então, como psicóloga, eu acho que isso está muito dentro da nossa formação, não só na formação clínica, mas com esse olhar de conduzir, e eu falo que sempre educar, né? Então, quando a gente é líder,
ou quando a gente é gestor, quando a gente é educador enquanto pai ou professor, a gente trabalha muito com escolas. Quem está nessa posição está, de alguma forma, educando, né? E assim, desejando o melhor para todas as pessoas que passam seja pela sua aula, pela sua rotina de trabalho. Então, a segurança psicológica perpassa essa construção de confiança. Então, um lugar onde tem alta segurança psicológica, onde as pessoas podem, de alguma forma, falar, elaborar e dialogar, mesmo em situações de conflito. Né? Então, não é a ausência de conflitos, não é a ausência de um alinhamento completo de valores, a gente não precisa ter exatamente os mesmos valores pessoais, mas é entender quais são os valores que perpassam coletivamente aquele grupo e para onde a gente está olhando. Então, é constantemente criar espaços de diálogo seguro, onde a gente não perca de vista o que é importante para aquela empresa. Então, não é só falar de relações, a gente sim vai falar de resultados, a gente vai falar de rotina, a gente vai ter agendas importantes para avançar, mas a maneira como a gente estabelece esse diálogo, né? É uma agenda que vem de cima para baixo, é uma agenda que está disposta e tem abertura suficiente para as pessoas colocarem o seu ponto de vista e falar o que é importante para elas, onde elas consigam validar as próprias necessidades, e depois a gente pode falar só sobre necessidades psicológicas. Temos todas as mesmas necessidades, apesar de hierarquias, às vezes, um pouquinho diferente de uma pessoa para outra, e o valor que cada um dá para suas necessidades também pode mudar de uma cultura para outra. No entanto, quando a gente fala de necessidade psicológica, a gente está falando de um lugar muito parecido, né? Todo mundo quer ser validado, todo mundo quer ser respeitado na sua individualidade. Então, uma empresa que está disposta a acolher a subjetividade de todas as pessoas que estão ali, e aí significa que a gente não tem todo mundo a mesma necessidade, por exemplo, se a gente falar de um ambiente físico, né? Cada um de nós talvez goste um ar mais gelado, o outro gosta menos do ar gelado, um gosta do som mais alto, outra cadeira diferenciada, e assim a gente pode entrar nas especificidades que são muito mais amplas do que a questão do espaço físico, né? Então, eu acredito que um olhar para a segurança psicológica, antes de mais nada, é essa abertura para a escuta, né? Abertura para a escuta do que é importante para cada um que convive dentro daquele espaço. E aí, como fazer isso? Eu não sei se eu já estou falando demais, mas vocês vão me sinalizando aqui. Primeira coisa é entender quem são as pessoas que estão nesse lugar de liderança e se elas têm esse alinhamento de que escutar as pessoas da instituição como um todo, isso é importante ou não. Porque se um líder acha que parar um pouquinho para ouvir, né, os seus liderados é perder tempo, porque imagina que de alguma forma precisa responder só a resultado, né, a resultado, digo, na ponta do lápis, lá nos números, etc., se ele está sendo cobrado só para o resultado, entender o que de fato seria importante, né, como resultado. Então, resultado é ter pessoas felizes, resultado é ter pessoas produtivas, resultado é ter pessoas engajadas e motivadas. Então, colocar isso como prioridade da empresa é uma mudança de cultura muito importante, né? Não é da noite para o dia que se faz, é um processo. E esse Então, processo, desculpa, Gabi, porque esse imagina, processo, na tua opinião, ele tem que ser ou não precisa necessariamente ser um processo top-down, já que é uma mudança cultural? eu acredito que sim. Acho muito difícil ser diferente, a não ser que seja um movimento em massa, né? E nem sempre os movimentos em massa acontecem da maneira mais sutil, né? A gente já viu, a gente tem exemplos onde eventualmente os funcionários estão se sentindo lesados por alguma questão muito séria, né? Por falta de garantia de direito, por exemplo, e a gente vê aí um grande movimento de corte ou de sabotagem de uma liderança. Às vezes a mudança cultural acontece por isso também, e que, na minha opinião, não é o movimento mais saudável de ser feito. Às vezes é necessário, porque realmente tem algo muito grave acontecendo na empresa, e é onde os movimentos acontecem de forma coletiva. Mas, em geral, se a gente tem uma liderança sensibilizada, onde, de alguma forma, a dor dos demais, eu falo dor, né? Mas, enfim, a necessidade dos demais toca e sensibiliza a gestão, é um movimento muito mais fluido, é um movimento muito mais naturalizado, né? Onde a gente consegue mudar processo, por exemplo, para colocar as pessoas no centro desses processos. É fazer perguntas e estar disposta a ouvir, né? Gabi, deixa eu te interromper um pouquinho, porque eu quero envolver o Claro, Daniel na conversa agora, por porque tu favor. falou que gestão humanizada, que gestão humanizada requer segurança psicológica.
segurança psicológica passa necessariamente por ouvir as pessoas, né? O líder ouvir. E aí logo me veio à cabeça o tal do famigerado e tão falado feedback, né? Uhum. E eu sei que é um tema que o Daniel gosta muito, então Daniel Borelli está com a gente aqui. O Daniel é o fundador da Pensar Educação, uma consultoria de Caxias do Sul. E também, com muita felicidade, devo dizer que ele é meu parceiro na filial Rio Grande do Sul, do Instituto Capitalismo Consciente do Brasil, né? Que é um movimento que a gente está iniciando no Rio Grande do Sul aqui, e que tem como a gestão humanizada uma das suas bases sólidas desse movimento de um negócio consciente. Daniel, te apresenta aí, já engata na conversa com a Gabi, porque ela falou em ouvir pessoas, isso tem tudo a ver com feedback, eu sei que é um tema que tu gosta bastante, e tu falou em feedback humanizado esses dias que a gente estava se preparando, né? Uhum, verdade. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, Solon. Boa tarde, público que está assistindo nós aqui. Realmente eu sou entusiasta e romantizado, assim, vamos dizer assim, pelo tema de uma gestão humanizada. E essa parte da escuta, né, é ponto fundamental. Tanto é que eu estou num trabalho de um cliente agora e ele me perguntou, Daniel, se tu tivesse numa empresa, entrasse agora, qual que era a primeira coisa que você faria hoje? Eu escutaria todos os funcionários. E assim, e aí disse, o pior, Daniel, eu tô com esses sentimentos, eu não tenho coragem de ir lá e ouvir eles, sabe? Daí, não, vamos lá, o que te falta para tu fazer isso, né? Então, a escuta ativa, esse feedback, né? Na verdade, se existe na gestão humanizada uma estrutura que a gente pode, a partir do feedback, não aquele feedback sanduíche que as pessoas ensinam, né? Que fala uma coisa boa, fala que tem que melhorar e depois nota outra elogio. A pessoa sai mais tonta e não sabe nem o que tem que realmente melhorar. E o feedback tem que funcionar, o humanizado, com uma proximidade, como fosse o GPS de vocês que vocês põem no carro lá, põem o destino. Bom, eu estou no cruzamento, ele diz, dobra à direita. Bom, se eu errei, peguei a esquerda, o GPS diz, olha, tu tem que pegar a próxima esquerda para entrar para a direita para voltar para a rua que tu tem que seguir. Então, o GPS tem que ter essa proximidade, como o GPS, a vozinha lhe diz quando a gente erra. Então, ou quando a gente se equivoca, podemos dizer assim. Então, a pessoa, o feedback é algo que tem que ser quente, como eu gosto de falar, dos 3 Fs. Tem que ser franco, frequente e fluente, né? Tem que ser esses 3 Fs contínuos, sabe? Tem que ser frequente. E aí, tanto na questão de fato, quando é algo que precisa ser corrigido, mas também quando algo é positivo. Por que principalmente eu abordo muito a questão do positivo? Tá? Porque pensa assim, a gente quer que as empresas, as equipes sejam mais inovadoras, que tenham mais autonomia, mas se o tempo inteiro tu tá boicotando ela, olha, tu fez errado aqui, a pessoa vai ficar coagida. Ela não vai ter coragem de dar o próximo passo, porque não vai ter segurança psicológica que a Gabriela trouxe. Então, assim, é muito mais válido, e tem vários estudos, um deles que diz que a produtividade aumenta em 2,5%, né, vezes mais a produtividade quando tu trabalha com reforço positivo, que a pessoa se sente segura de dar o próximo passo. Esse é o ponto mais pontual e diário, tem que ser franco, frequente e fluente, como eu falei. O horizonte ao médio, eu acho que daí que tem o ponto, eu acho que entra nessa história da escuta do primeiro ponto que eu falei. Claro que tu vai estar lá dialogando, olha, tu falhou nisso, o que te falta? Falta algum recurso, falta alguma condição, falta algum conhecimento, que é o processo de delegar, né? Que muitas pessoas largam determinar, faz isso, entrega tal dia. Ou delarga, faz isso e sai, e as pessoas só vêm quando dá problema, né? Ou a expectativa de entregar sai totalmente diferente do que a pessoa te trouxe. Então, de fato, o ponto que a gente tem que se aproximar no encontro mais, falando assim, quinzenal ou mensal, é fazer o meeting one-on-one, que é as reuniões 1 a 1, né? O gestor ali com o líder, conversando com ele num ambiente, né, reservado. Isso é importante, reservar esse momento de escutar. A pessoa sentir que tu está dando exclusividade para ela, dedicando atenção para ouvir ela. Como é que está ela? Como é que está a família dela? Né? Compreendendo como é que foi o trabalho dela, quais são as sugestões que ela tem para melhorar a empresa. Sugerir ela, olha, se tu estivesse no meu lugar, o que você faria? Sabe? Ter essa proximidade, confiar, trocar confidências ali, sabe? Saber que ela pode contar contigo, que não é só que tu tá ali para cobrar, que tu tá para ela ajudar ela a ser uma pessoa melhor. E nesse processo de ser uma pessoa melhor, tem um termo em inglês que está pouco conhecido aqui no Brasil que eu vi, é o feed forward, que podemos chamar assim como um plano de desenvolvimento individual, que substitui aquela avaliação de desempenho. E isso a gente tem que fazer já num horizonte trimestral, semestral, porque a avaliação de desempenho, eu brinco nos meus cursos, assim, é como o gestor chegasse o funcionário com a perna quebrada e tu dissesse, volta a trabalhar.
Sabe? Então, quando tu vai, essa perna quebrada, tu tá falando, tu tá ruim nisso, tu tá ruim naquele assado, nesse comportamento, nessa atitude, nas tuas entregas. A pessoa, quando vai voltar a trabalhar, ela não vai conseguir. Quando uma pessoa chega com uma perna quebrada, tu manda pro hospital. Então, assim, não adianta tu ficar massacrando o que não tá bom. Tem que construir, isso eu falo muito, assim, bom, tudo bem, deu errado, mas o que a gente vai fazer de construção a partir de agora? O que falta para tu sair desse ponto para ir para esse? Né? Que competências, que comportamentos, que atitudes faltam, né, para ela atingir os resultados que a gente quer alcançar aqui em cima. E aí é por isso que se usa o Fit Forward, que é um plano de desenvolvimento individual que trabalha esses 3 a 6 meses com o funcionário, elencando elementos que tu pode subsidiar ele para preparar melhor. É um curso, é uma orientação com um gestor imediato ou com um gestor superior, né? Que tem gente que trabalha muito com mentorias, né? Que tipo, vamos lá, eu sou coordenador, eu tenho minha equipe de analistas, mas quem vai fazer a mentoria desse meu analista vai ser o meu gerente, né? Quem está acima de mim, e daí chega como um coaching, né? Nesse trabalho. Então, isso é um trabalho que o tempo inteiro tu está escutando, o tempo inteiro tu está interagindo, mas como ele como centro do trabalho, sabe? Toda dessa forma mais próxima, diária, né, semanal ou mensal, com as reuniões mensais, e uma coisa mais a longo prazo, que é um processo de desenvolvimento, por isso o nome, né, o plano de desenvolvimento individual, que é aí que ele vai se criando forma. E isso Sabe, vai ter Daniel, perdão, pode falar, São. Só de aproveitar, porque eu quero aproveitar, porque tu falou nesse plano de desenvolvimento individual, aqui na cooperativa a gente usa o PDI, que a gente chama, né? Que ele é focado em desenvolver algumas competências. Mas aí eu quero botar a Gabi no assunto aí, porque o PDI, e ele funciona muito bem aqui na cooperativa, quer dizer, ele funciona muito bem. Agora vem a pergunta que eu vou fazer para a Gabi, né? Porque eu, particularmente, Solon, na minha experiência de dar feedbacks há muitos anos, eu sempre acreditei que feedback é uma espécie de conta corrente, que tem débitos e créditos, né? Se eu sou um gestor ou um líder, vou usar a palavra líder, que hoje aqui na Pioneira a gente tem falado muito na palavra líder, né? Porque gestor é fácil ser gestor, né? Cobra meta, cobra desempenho, cobra indicador. O líder, ele educa pessoas, é diferente, né? A gente tem usado muita expressão liderança aqui, não só usado a expressão, como trabalhado para que sejamos líderes, né? Eu sempre acredito que um bom líder, ele tem que tratar o feedback como uma conta corrente. Se eu sou um líder que só chama o meu colaborador para falar dos pontos negativos, eu estou acumulando débitos. Eu também preciso acumular créditos na minha conta corrente, que é elogiar, que é reforçar complementos positivos, para que na minha conta corrente eu esteja sempre positivo, porque daí eu acredito, e aí que eu quero botar a Gabi na jogada, que dar feedback usando ferramentas como o PDI ou mesmo tradicional, tem uma questão muito importante, um elemento aí que tu falou antes, Gabi, eu queria puxar agora para a conversa, que se chama relações de confiança. Se o feedback não for estruturado com uma base real de confiança entre o líder e o liderado, a ferramenta tende a dar menos resultados. É isso, Gabi? Com certeza. E mais um ponto eu coloco de dificuldade. Achei muito legal os exemplos que o Daniel estava trazendo. E a gente fala de um processo educativo porque a gente não se dá conta o quanto ainda somos culturalmente, vou falar de uma forma super genérica, estamos num processo de alfabetização em termos emocionais. Quando a gente fala de competências, se a gente listar 5 competências aqui e bater o nosso entendimento sobre o que são essas 5 competências, eu acho que a gente vai ter divergência de informação. Bem provável. Então, quando a gente senta e só nomeia qual é a competência que é esperada para uma pessoa, às vezes ela vai até falar, sim, vou buscar, sim, tem até alguns caminhos de como eu vou desenvolver, mas não necessariamente existe uma clareza do que é esperado em termos de resultado, o que de fato significa aquela competência. E a confiança entra nesse lugar para que essa pessoa que está recebendo esse feedback tenha a liberdade de mostrar onde ela não compreendeu, por exemplo. Esse é um primeiro ponto. Como se constrói uma relação de confiança? Consistência, transparência, fluidez, abertura, um líder que está disposto a revisitar. A gente sempre fala isso aqui em Carlotas, né? É um dos critérios quando a gente fala de uma liderança empática, de uma comunicação empática, uma pessoa empática, a capacidade dessa própria pessoa rever as suas certezas. Então, se sempre eu estou muito fechada, sou uma líder e estou dando feedback, eu estou muito fechada nas minhas verdades e pouco aberta para ser questionada, por exemplo, muito difícil gerar essa
essa relação mútua de confiança, né? Transparência, esse é um outro fato. Esses dias estávamos em conversa com clientes muito queridos, né? E essa troca, e um dos líderes estava falando, eu queria muito que o grupo confiasse em mim. Então eu faço promessas e depois quase me mato, né, para manter essas promessas. Só que isso me deixa muito angustiada, ele estava falando, porque tem vezes que vou chegar perto e não vou, vejo que não vou conseguir cumprir o que eu prometi. Então, eles vão quebrar a confiança em mim. E quando a gente começou a investigar o que eram essas promessas, nesse caso que ele estava fazendo, eram promessas que não dependiam só dele, não dependiam do controle dele. E aí, assim, na melhor das intenções, ele queria gerar o quê? Motivação, né? Ele queria gerar esse processo de a gente vai chegar lá, então confia em mim que vai dar. E se não dependia só dele, ia chegando perto, o nível de ansiedade dele ia lá para cima, ele começava a cobrar todas as pontas para chegar lá, para ter equipe com ele, e acabava gerando até uma sobrecarga de todo mundo. Então, claro que o interesse mútuo de todos era chegar no resultado que estavam buscando, mas prometer algo que não depende de você é uma forma de desconstruir a confiança, por exemplo. Então, assim, esses pequenos alinhamentos parecem muito simples, e é da ordem da educação emocional. É muito, muito simples, mas a gente ainda precisa criar espaços de discussão a respeito dos conceitos mesmo. Eu digo, não é perder um tempo, mas investir um tempinho para definir o que são essas competências alinhadas na rotina mesmo, né? Porque, assim, a gente falar, por exemplo, de flexibilidade. Puxa vida, ok, entendemos todos os três aqui o que é flexibilidade, mas o que significa isso dentro da rotina que a gente estabelece enquanto cultura e no nosso dia a dia? Puxa, isso pode aparecer dessa forma, nessa outra tarefa, nesse projeto, a gente precisa de flexibilidade para A, B, C, e começa a tangibilizar qual é o comportamento que é esperado. Então, falando de desenvolvimento humano, é um processo, não é à toa que a gente fica, às vezes, anos aí em terapia para tentar resolver alguns nós. Então, acho que educação nesse sentido e a confiança, né, nas pedrinhas do dia a dia. Nesse caso, pegando o exemplo da flexibilidade, porque eu acho que faz muito sentido o que tu falou, de que a gente fala muito sobre competência e comportamentos e não se alinha o glossário que nós vamos usar aqui, né? Qual é a tradução que daremos na nossa cultura para essa palavra? A gente, por exemplo, aqui na cooperativa a gente tem 4 valores culturais: ser simples, ser próximo, ser ativo e fazer juntos. Mas a gente sempre fala, o que é ser ativo? O que é ser fazer juntos? Para mim pode ser uma coisa, e para o Daniel é outra, e a gente vai chegar à conclusão que tá todo mundo certo, mas o que é que vale na nossa cultura aqui? Pegando esse gancho aí, Daniel, tu falou, eu gosto muito do PDI, tá? Então, pegando, queria falar um pouco mais contigo. Por exemplo, se a gente tiver um colaborador que a gente entende que uma competência que ele precisa desenvolver, por exemplo, é ser mais resiliente. Tá na moda, né? Ser resiliente, né? A gente não vai colocar no PDI dele você precisa ser mais resiliente. A gente tem que colocar uma ação prática que faça com que ele treine esta competência, né? É assim mesmo que funciona o PDI, Daniel? É isso aí. Claro que com base a gente tem que entender entendendo o processo, quais são as entregas do processo que ele faz parte, qual é a fatia dessa contribuição que ele faz, a gente vai ver, por exemplo, falta a resiliência, mas eu já... Agora tu cutucou no negócio, eu vou ter que compartilhar. Eu já entendo que temos que ser antifrágeis, né? Resiliente é um material, se olhar uma lei dos materiais, ele deforma e volta para o seu estado normal anterior, ele não evolui. O antifrágil é a reconstrução. E é isso que o PDI eu acho que é bacana, por isso que eu quis fazer essa correção de rota, que a gente realmente posiciona a ele evoluir nesse processo. Então, quando a gente põe lá o objetivo, visão, por exemplo, na estrutura que eu ensino, assim, a meta que ele tem que entregar é essa, esse projeto que ele tem que entregar é esse. Que comportamentos que está faltando? É resiliência ou antifrágil, por exemplo? Olha, o que você vai se expor, que combinados que a gente vai ter que tu vai se expor a mais a ter esse comportamento, como tu mesmo mencionou, Solon, e quando a gente vai fazer esse acompanhamento dessa entrega? Como é que a gente vai evidenciar que tu atingiu esse objetivo? Que é os combinados que a Gabi falou, que temos que combinar coisas reais que está dentro do meu universo. E uma pergunta que eu faço no PDI é que está dentro da estrutura é que elementos, né, que está fora do alcance dele, que está atrapalhando hoje, talvez seja um obstáculo que é outra área que não contribui. Então, eu, como papel de gestor, tenho corresponsabilidade de
ajudar a remover esse obstáculo que está fora do alcance dele, sabe? E muitas vezes tem essa pergunta, o que eu, gestor, estou te atrapalhando para te alcançar teu objetivo? E é um diálogo franco, sabe? Que tem que ser muito bem transparente, e aí vem muito essa questão quando tu falou da escutativa, e uma coisa que a Gabi falou antes que eu acabei esquecendo qual que é o termo que ela usou, mas, de fato, a gente tem que ter essa escuta de questionar a pessoa, foi bem no começo, tá ligado? Eu falei de ouvir e ter certeza do que gerou de entendimento. Então, quando a gente fala escutativa, não adianta simplesmente a pessoa fala que eu estou te ouvindo e o gestor na frente do micro ali, ou tipo, praticamente ignorando, mas ter a intenção genuína de ouvir, estar olho no olho, né, a postura física, estar de frente para a pessoa, fazendo esclarecimentos, tá? Que entender é diferente de concordar, e as pessoas acham que tem que concordar com tudo. Não, eu preciso só gerar um primeiro entendimento do que eu entendo o que é resiliência, que nem eu fiz aqui, com o Solon ali entendendo o que é resiliência, e nós queremos dizer a mesma coisa. Então, de fato, é esse ponto que a gente tem que gerar essa conexão. E daí eu queria voltar um pouquinho para complementar na questão do feedback ali, que é um dos pontos que as pessoas, muitas vezes os gestores esquecem, que é gerar reconhecimento. Porque muitas vezes a gente fala, o feedback negativo, tradicional, linguagem que faz todo mundo entender aqui. O feedback positivo, mas as pessoas esquecem do reconhecimento. O que é o reconhecimento? É mostrar que o esforço dela, da entrega a mais que ela está dando, está valendo a pena. E não é só reconhecimento financeiro, pelo contrário, temos que usar o que o Daniel Pink ensina das motivações intrínsecas. É uma carta da família reconhecendo o esforço dele do mês lá que ele atingiu a meta, sabe? É um bônus do restaurante, sei lá, pode ser para ele sair para jantar com a esposa. Não é o monetário, ou um troféuzinho lá, sabe? Do comportamento de destaque do mês, não um funcionário do mês, porque tipo, tu rotula a pessoa, tem que rotular o comportamento das pessoas. Então a gente tem que exemplificar em cima do comportamento em si. Então, o comportamento mais exemplar, ou que trouxe maior contribuição para o time, sabe? Que daí tu traz um pouco para o coletivo, não tanto para o individual. Daí fomenta os comportamentos desejados, e não reforçando sempre que a gente falou, esse negócio que tu falou da balança, dos débitos e dos créditos, né? Não sei se foi esse termo que tu falou muito bem, mas eu entendi esse contexto. Então, a gente reforça muito mais esse contexto, sabe? E conectando um pouco com o que a Gabi falou da confiança, eu gosto muito, quando eu fiz meu curso, uma especialização em neurociência e comportamento, o Paul Zak é o cara referência em termos de confiança. A Gabriela, da cabeça, já sabe. E, cara, ele traz que quanto mais a gente conviver com as pessoas, trazer vínculos próximos, maior meu nível de ocitocina. O nível de ocitocina é o hormônio do amor, do bem-estar, sabe? Do querer estar ali. E esse é um ponto fundamental, por exemplo, olhando na questão de contratação de pessoas. Quando a gente contrata uma pessoa, a gente tem que pedir para o time se o time comprou essa pessoa. Não adianta nada a pessoa ser o melhor dos melhores técnicos se o time não comprou. Tem um caso, relata até no livro aquele Capitalismo Consciente, que é o livro que a gente está lá no nosso grupo de estudos, né, Sol? Que ele fala que na World Food Market, 2/3 da equipe tem que validar, que concordam em querer trabalhar com aquela pessoa que estava em experiência. E não é só esse caso, tem outros, tá? Mas esse ali, como é recente, eu me lembrei. Tem um livro, acho que é a Organização Steel, o nome do livro, que tem casos bem interessantes, inclusive na área da indústria, né? Porque a gente sempre não, né? A gente aqui trabalhamos no setor de serviços, né? E parece que no setor de serviços tudo isso faz muito sentido, mas o livro traz casos de indústrias, né? Que quem contrata, quem aprova a contratação do novo colaborador é a própria squad, é o próprio time que vai trabalhar com ele, né? E daí deixa eu trazer a Gabi para um elemento, porque a gente falou em segurança psicológica. Segurança psicológica, a gente até agora falou do indivíduo. Mas já que a gente começou a falar de time agora, é possível se exercitar segurança psicológica em time? Ou a gente tem que fazer no 1 a 1 sempre? Não, definitivamente é super possível fazer isso de forma coletiva, e isso está completamente desmembrado e dissolvido dentro de processos.
A maneira como a gente estabelece, por exemplo, uma rotina de trabalho e o passo a passo, desde a contratação até qualquer outro processo, é possível colocar elementos simples na rotina que vão gerando essa sensação de você é importante. E o seu ponto de vista é validado aqui. O que você traz e o seu talento é justamente o que a gente escolheu para isso e tem uma razão de ser. Você não é qualquer um. E se você não for você, não, a gente não vai ficar tão feliz quanto. A gente quer você aqui por uma razão. Deixa eu só colocar uma pimenta no assunto, porque eu acho que é a nossa responsabilidade, tem muito a ver com o que a Cabota se propõe a falar. Eu acho muito importante a gente escutar o time para validar a entrada de uma pessoa, né? E sim, existem esses movimentos coletivos, principalmente quando o grupo já trabalha há muito tempo junto, já tem uma certa sinergia e já tem uma cultura muito bem estabelecida. Qualquer pessoa, qualquer elemento de novidade dentro desse grupo mexe. E isso, às vezes, é super bem aceito, se o grupo é maduro, se o grupo tem boa segurança psicológica, ele não se sente ameaçado com a entrada de terceiros, né? Ou muito pouco ameaçado. Porque ele entende isso como um fator de crescimento, eles sabem que eles vão poder errar no processo. Existem muitas qualidades de erro, tá, gente? Não é aquele erro descomprometido, de eu posso fazer qualquer coisa. Mas se eu tropeçar no processo e vocês entenderem a minha intenção, a gente está aqui como rede de segurança para não apontar o dedo e sim como é que a gente pode resolver o mais rápido possível, seja perante o cliente, seja internamente. É muito sutil, mas faz muita diferença. Quando a gente fala de acolher erro, todo mundo fica, meu Deus, mas e agora? Sim. E a gente que trabalha com a gestão de um hospital, erro não é permitido. Não tem que ser. Se a gente não falar disso, a gente não avança, a gente não cria novas tecnologias, a gente não inova. Mas é como é que a gente mitiga e minimiza. Aí tem uma pesquisa maravilhosa da Harvard Business Review que fala sobre os tipos de erro, né? E pessoas que têm, em grupos que têm um bom nível de segurança psicológica, eles falam tanto sobre o erro que o erro ele é descoberto mais rápido, ele é resolvido mais rápido. Versus quando a gente está numa cultura de vigiar, punir, né? Ela é muito mais difícil, porque todo mundo faz o máximo para encobrir erros, e a gente vai ficando rígido em algumas coisas, deixa passar coisas que são seríssimas. E aí, voltando para a questão da contratação, a gente está olhando para a diversidade. A gente está começando a se dar conta da importância da inclusão. E aí, às vezes, a gente não pode só esperar que o grupo esteja lá pronto para receber uma pessoa, por exemplo, diversa dentro, pensando nas características daquele grupo, porque diversos somos todos, né? A gente tem que se tirar da centralização do processo e falar, os grupos de diversidade é que são diversos. Não, diversos somos todos. Então, a gente descentralizar e desnormatizar, né? Tirar esse lugar de que a gente é o centro e todo mundo que é diferente é que tem que se adaptar a gente. E aí, acho que esse é um cuidado e é um processo de educação que a gente tem que ter com os grupos também. Olhar para a diversidade no sentido de validar com eles, claro, quem seria um perfil importante, mas também educar o grupo para esses pontos de importância a nível de inclusão, por exemplo. Acho que é só uma pitada, assim, para não esperar que o grupo vai estar ali pronto para receber alguém que pode ser que dê uma diferenciada ou uma, não vou dizer estremecida, mas dá uma chacoalhada naquilo que a gente estava fazendo sempre do mesmo jeito. Aí vem novidade, opa, como é que está a nossa rede aqui de segurança para mudar a rota? Perfeito. E aí eu ia, desculpa, só... Vai lá, continua. Finaliza. E a questão da escuta e do feedback não precisa acontecer, eu acho que é importantíssimo ter momentos de formalização, né? Os feedbacks formais que o Daniel estava falando, eu acho imprescindível. Muitas empresas deixam passar isso e depois já está uma bola de neve, fica super difícil até avaliar o que é do outro, não tem o que é do histórico, processo, né? Exatamente, não é que caminhamos juntos até aqui, fica uma questão de eu estou te avaliando, né? Tem uma distância aqui. Daí como é que é, Gabi? Só fazendo parênteses, que eu já vi isso acontecer muito no mundo real. Tem um colaborador que está indo mal, já recebeu 2 feedbacks negativos, né? Que ele precisa evoluir, não está evoluindo. Troca o gestor, troca o líder, e o líder vem com aquela frase clássica. Não, deixa eu experimentar, que pode ser que eu faça ele funcionar. Infelizmente, eu vou dizer uma coisa muito antipática, 99% das vezes não muda. Mas é porque não tinha muito histórico, né? Porque se tivesse históricos, a gente já saberia e o líder já tem que saber que ali não vai rolar e a gente precisa tomar atitude, né? Volta para ti, Gabi. E quando a gente se fecha e está na defensiva, é muito difícil mudar. Não tem motivação suficiente para me transformar e crescer junto, né? Crescer junto envolve andar junto.
E aí eu queria só ampliar, dar uma sugestão aqui, na verdade, de literatura, que é uma literatura ao mesmo tempo simples, mas que eu acho que ela é profunda, que é o Palhaço e o Psicanalista, que é como a escuta pode transformar, como escutar os outros pode transformar vidas, e eu acho que é para todas as áreas que envolvam pessoas, do Cláudio Tebas e do Christian Dunker. O Christian é psicanalista e o Cláudio palhaço, e os dois se encontraram no processo de escuta. Uhum. E eles treinam a gente, é muito lindo esse livro, porque eles nos convidam a pensar a escuta como um processo transversal. Uma reunião qualquer pode ser um processo de escuta. Você não precisa, hoje à tarde eu quero só te ouvir para saber o que você está vivendo, ou formalizar o feedback. Eu estou entrando para uma reunião qualquer, se eu tiver com esse instrumento refinado, a gente vai pescar coisas muito importantes. A nível de processo, a nível de necessidade daquele momento, daquele colaborador, a nível do cliente, através da escuta do nosso cliente interno, né, que é o nosso colaborador, a gente consegue descobrir coisas do nosso cliente final. Então, eu sei que é fino, é uma escuta qualificada que envolve um treino, mas ela é dissolvida na rotina da empresa. Ela não precisa necessariamente investir um tempo, né, fechado e estruturado para isso. Acho que é só, não sei o que vocês pensam sobre, mas é uma experiência que tem nos encantado aí. Mas, Gabi, isso aí que tu falou, eu uso muito exemplo aqui de casa, né? Eu e minha esposa. A gente já está há 19 anos juntos, né? Desde que a gente se conheceu, mas casados estamos há 10. E tem esse refino. Quando a gente tem um desalinhamento, eu uso muito isso, né? Quando a gente gera um ruído, tipo, eu falar uma coisa, ela fala outra, eu já falo, parou. Ela fala, tá, paramos, porque a gente está falando de pontos de vistas diferentes. Qual que é o ponto de partida? Só que tu só consegue ver esse ponto de partida, a ótica do outro, que está num ponto diferente da minha, na minha perspectiva, só quando a gente consegue fazer esse alinhamento, e só para enxergar isso, a gente tem que ter uma escuta ativa, sabe? E complementando com a pergunta do Solon, o que dá para fazer no trabalho de confiança no grupo, eu gosto muito de uma frase que diz assim do Park Palmer, né, que quanto mais você sabe sobre a trajetória de outra pessoa, menor a possibilidade de você desconfiar ou de não gostar dela, né? Ele fala assim, quer saber como criar confiança relacional, aprenda mais sobre cada uma delas. Então, um dos exercícios que eu gosto de recomendar a seguida, assim, é criar momentos, né? Claro que esse momento espontâneo, como a Gabi trouxe, é fundamental, é o tempo inteiro, como eu disse, o feedback ali, realmente não tem que ter momento, quando tu vê que alguma coisa precisa ser reconhecida, corrigida, mas uma coisa que ajuda a criar esse vínculo, essa cola da equipe, do grupo, grupo tão importante que não é só o grupo do gestor lidera, mas o grupo de gestores, o grupo de diretores, o grupo, sabe, não tanto é que tem um artigo que saiu dos principais motivos, 5 principais motivos de que por que as empresas não conseguem atender seu planejamento estratégico. Um dos motivos é que não existe um alinhamento horizontal. O alinhamento vertical é muito trabalhado, né? Diretor com gerente com coordenador, mas o grupo de coordenadores, o grupo de gerentes, esse trabalho, muitas vezes, se não está bem trabalhado, gera prejuízos para a organização. E como é que esses grupos podem, né? Que eu sugiro muito, assim, crie esse momento, as pessoas se conhecerem, né? Trazer um momento, sei lá, compartilhar a linha da vida, né? Um momento de curiosidade de como é que foi a trajetória da vida dessas pessoas, um momento de curiosidade, contar uma curiosidade na semana, né? O que já viveu, né? O que fez na infância, qual foi o primeiro emprego, o que fez com o primeiro salário, né? Ou contar momentos importantes que tu viveu com teu avô, sabe? São coisas, parece banal, mas a relação humana... Elas que criam conexões humanas, né? As conexões assim humanas que estão cria, por aí, não né? existe outra forma. Eu acho que a gente já conseguiu consensar aqui que quando se fala de gestão humanizada, não sei se é o principal, mas um dos elementos principais se chama confiança, né? Confiança. Tem um livro chamado A Velocidade da Confiança, do Stephen Covey, que eu gosto muito de uma frase que aparece no meio do livro que diz o seguinte, que não existe nada mais veloz e barato do que a confiança. Que é aquilo que o Daniel e a Gabi acabaram falando aqui. Deixa eu abrir uma outra frente de conversa aqui e fiquem à vontade aí para quem quer começar aí. A gente tem
A gente falou aqui de confiança, e eu queria agora puxar a questão, vamos lá, estabelecemos confiança. Eu não sei se o que vem primeiro é o ovo ou a galinha, mas tem um elemento importante que é o bem-estar dos colaboradores, né? Claro que se é um ambiente de desconfiança, já não tem bem-estar. Então, me parece que parte de um ambiente de confiança. Até para que as pessoas se sintam à vontade de falar o que elas esperam, o que é bem-estar para elas, né? Como é que a gente pode conceituar, mas também trazer para o campo prático o que é um ambiente de bem-estar para os colaboradores? Pensando em processo, pensando em outra palavrinha que eu acho mágica, que é mágica, mas é difícil, que é a autonomia, né? O quanto a autonomia pode ser um motor do bem-estar das pessoas. E tá com vocês a bola aí. Tem uma teoria que eu adoro, que é a teoria da autodeterminação, que é do C. E. Ryan, né? É de 1970/80, nos Estados Unidos. E eles queriam entender o que de fato faz as pessoas se sentirem bem no ambiente de trabalho e motivadas o suficiente para dar o melhor de si e se engajar com seus processos profissionais. E aí eles chegaram a 3 critérios. E hoje, trabalhando muito com escola quanto com empresa, para mim tem começado a fazer muito sentido. Porque em algum ponto, quando a pessoa avalia se ela está bem ou não naquela posição que ela ocupa e na relação dela com a empresa e com os colegas, de alguma forma aparecem esses 3 critérios. Então, fala de autonomia, que acho que vocês já falaram aqui, isso é bem, bem característico, não adianta, algum nível de liberdade e autonomia é preciso, né, para que a pessoa possa ser gestora, seja do próprio tempo ou de alguns processos, mesmo que ela esteja numa posição com pouca flexibilidade de tomada de decisão, algum nível de autonomia tem que ter, senão é um processo adoecedor na hora, assim, é algo bem básico. Às vezes a gente não valoriza o tamanho da autonomia, né? Por exemplo, como eu trabalho muito também com professores, eles falam, puxa, mas o meu escopo de trabalho é super claro e o horário que eu entro, o horário que eu saio, o que eu tenho que fazer é muito definido. Mas dentro disso tem muita liberdade. O como você vai fazer, existe muita liberdade. Mas é que às vezes a gente não se dá conta, porque parece alguns processos tão engessados que a gente não se dá conta do tamanho da liberdade que a gente não está usufruindo. Processos escravizam, né, Gabi? Escravizam. Mas podem dar liberdade e autonomia se forem conversados, dialogados, né? Todos nós temos uma moldura muito clara do nosso escopo de trabalho. Mas como a gente colore lá dentro, o que a gente faz com isso é individual. O outro ponto é a questão da competência. É muito difícil eu me sentir bem e me desenvolver, estar saudável na posição que eu ocupo, se a minha competência não está em conformidade com os desafios que eu estou vivenciando, seja para mais, seja para menos. Se eu me sinto pouco competente com o tamanho dos desafios que chegam na minha mesa, é muito frustrante e adoecedor, muito difícil eu ter bem-estar. Porque 1, 2, 3 processos que eu só digo assim, estou aquém, não, ainda não cheguei, ainda não desenvolvi. Ou não está claro o que eu tenho que fazer, ou realmente eu acabei me candidatando e passei por uma vaga que eu não estava competente ainda nesse lugar. E o contrário também, está fácil demais, né? Então, uma coisa que eu deveria fazer em uma semana, eu fiz em 2 horas, é porque ou isso tem um valor muito baixo, de fato, para o que estão me pedindo, né? Ou realmente eu estou muito acima do lugar que eu deveria estar, ou muito além, né? Então, entender esse nível de competência versus desafio. E um outro ponto, que acho que é o que a gente já falou até aqui, que é pertencimento, né? A questão dos vínculos, a capacidade que eu tenho de me relacionar com aquelas pessoas em especial daquela instituição. Tanto que se me tirarem daquele time e me colocar com outro, vai haver algum nível de sofrimento em um primeiro momento, porque aquelas pessoas são importantes para mim e eu tenho algum nível de identificação com as pessoas, né? Então, autonomia, competência e pertencimento. Então, quando eu escuto as pessoas falando quanto elas gostam ou não de trabalhar em algum lugar, inevitavelmente eu consigo, de alguma forma, encaixar nesses 3 grandes fatores. E a gente pode, né, avaliar o quão feliz ela está naquele lugar a partir daí, por exemplo. E um outro ponto de ordem prática, que eu acho que a gente prometeu isso aqui para os nossos ouvintes, é assim, o que a gente pode fazer de ordem prática. Eu tenho visto muitas empresas investindo em pesquisa interna, para entender de fato o que faz elas felizes e por que elas escolhem estar naquele lugar ou são escolhidas para estar naquele lugar e se elas têm consciência disso. Porque às vezes elas estão felizes e elas não sabem nem o porquê. Então também não valorizam algo que está bom, que está ótimo, né?
e vice-versa. Algo que não está tão bom, não consegue nem entender o porquê não está tão bom. Então, acho que pesquisa é um processo, claro, que pesquisa séria, bem estruturada, eventualmente precisando ou não de consultorias, né, enfim, a gente tem visto resultados muito legais, porque a partir do resultado da pesquisa, algumas ações são tomadas pela empresa e às vezes são coisas muito pequenas. Desde botar, a gente já viu, né? Desde botar um bebedouro a mais naquele corredor para a pessoa não precisar se deslocar tanto, até terminar a reunião 5 minutos antes para poder ir ao banheiro antes de começar a segunda reunião. São pequenas mudanças que parar para ouvir as pessoas pode transformar a relação delas com o ambiente. Não sei se faz sentido também para vocês. Faz. Daniel, gostaria de ouvir de ti que me dá exemplos práticos de, claro, não vamos citar o nome da empresa, né? Não é o objetivo aqui. Que tu viu uma empresa que aplicou uma prática de bem-estar e deu resultado, ou inclusive a empresa achou que tinha adotado uma prática de bem-estar e na verdade ela complicou, porque talvez não ouviu, não escutou, não fez uma pesquisa, como a Gabi disse aqui, né? Sim, tem até o caso de um cliente que a gente fez um trabalho que eles queriam aumentar o nível de autonomia, né, da equipe intermediária de gestão. E daí foi, dentro do trabalho que a gente desenvolveu, apareceu muitas dores, né? E muitas dores que traziam, né, insatisfação deles, a frustração deles por não poderem atuarem sobre, né? E, ao mesmo tempo, a alta direção, a diretoria, queria que eles tivessem mais autonomia. Né? E muitas vezes, como acolher isso, essa insatisfação essa, né, que saiu uma pesquisa da Gallup, que eu vi com mais de 155 países, que felicidade é o principal fator, o principal fator de felicidade é estar trabalhando num lugar, né, de satisfação, que se sente bem e seguro. Só que por exemplo, desse caso desse cliente, estava essa briga da questão do conflito. Até eu pedi para os diretores, me manda o planejamento que eu quero dar uma olhada. E daí a gente olhou lá que os gestores intermediários não eram responsáveis por nenhum indicador. Então, queriam que eles tivessem autonomia e ação, né, um protagonismo, só que não tinham a liberdade, né, claro, com responsabilidade, que isso é autonomia, né, no atuar. E aí, quando a gente começou a colher e entender isso, a nível de satisfação da equipe de coordenadores melhorou, né? Consequentemente, a equipe que eles lideram também, porque isso apareceu nas pesquisas de clima, porque como os coordenadores foram ouvidos, né, de fato, e os gerentes foram ouvidos muito mais, eles, por consequência, deixaram mais espaço para ouvir. Né? E aí vem muitas dores que, por exemplo, que é isso que a Gabriela falou, é o bebedouro mais próximo, é o ônibus que podia ser mais uma quadra, porque tem 2 funcionários que estão lá, que tem que andar 2 quadras, podia parar uma quadra antes. Tu vê que o refino das dores são cada vez mais pequenas, e se a gente dialogar com a pessoa, muitas vezes não é aquela questão da parada muito longe ou o bebedouro mais longe. Muitas vezes é outros conflitos que ela tem interno, que de fato atrasa essa infelicidade dela. Eu sempre, quando os funcionários, eu fui gestor, eu cheguei a cuidar de 500 pessoas, tá? Quando vinha os funcionários pedir aumento, pediam, tá, mas por que tu quer aumento? Porque eu tenho na minha empresa, porque eu tenho que pagar as contas tal, tá, mas por que tu fez essas contas se tu não tinha uma renda? Então, vamos entender. Daí tu vê que, na verdade, esse dinheiro até dava, tá? Daí tu vai entender, mas e essa dívida aí, como é que a gente pode fazer? Daí tinha uma cooperativa na empresa que eu trabalhava e isso era viável de conseguir. Se era tal problema, vamos para assistência social, se é um problema da relação com o casal, sabe? Então tinha subsídios que a gente entendia e no final das contas, todo mundo, quase da grande maioria, saía sem ganhar um aumento, porque o aumento não era o que ele queria. Não tinha justificativo, embasamento de entrega dele para ganhar uma performance maior de rendimento, mas sim é uma insatisfação interna dele que tem que estar na capacidade do gestor estar ali acolhendo e tendo uma escutativa, claro que é o que a gente está falando desde o começo, mas é um pouco isso, sabe? É um pouco a base estrutural, é ter essa postura do gestor de ouvir, porque senão vai vir reclamação e tu tem que estar atento para desconstruir essa frustração que ele tem com a vida dele, muitas vezes, né? E claro que muitas vezes vincula esses aspectos da empresa, sim, a alimentação não é boa, porque talvez dê a mesma alimentação de sempre, a empresa talvez não tenha condição, talvez sim, vão criar talvez uma sobremesa diferente, sabe, para melhorar a autoestima, por exemplo, a última vez que aqui no Sul começou a pegar na moda, como ficou muito calor aqui no Sul, aqui em São Paulo, isso eu já conhecia quando trabalhei em São Paulo,
em 2009, 2010, tinha a história do picolé nas montadoras, né? E agora aqui no Sul começou, porque o calor foi enorme em janeiro, né? Cara, o pessoal começou dentro das fábricas a distribuir picolé, sabe? Cara, picolé, né? Pega uns de fruta aí, custa menos de R$1, cara. Picolézeiro, sabe? E é simples, não é uma coisa muito grande investimento. Mas o principal, se tu só escutar, tu já ameniza aquela angústia, aquela frustração, porque envolve bem a palavra que ela falou, um dos 3 pontos ali do bem-estar do funcionário, que é um pouco que é o que gera o engajamento, né? Que é o que o Fred Kaufman e o Daniel Pink traz, que é o pertencimento, sabe? Que é um elemento intrínseco, e o Fred Kaufman, não sei se vocês conhecem, né? O autor do livro Liderança e Propósito, que eu amo esse livro, que traz elementos, cases assim, muito grandes. E o pertencimento, ele tem uma rede de apoio com quem ele pode contar, sabe? Que ele sente parte do grupo, não tem, sabe? Ele se sente mais à vontade para pedir ajuda, né? Na dificuldade, ele vai se sentir mais bem-humorado. Eu trago isso, por que essa rede de apoio é importante? Foi feita uma pesquisa com as pessoas que mais amavam trabalhar na Virgin, né? A Virgin é uma das empresas melhores a trabalhar no mundo, né? Não sei se o pessoal que está assistindo conhece, mas é famoso pelo empresário que está levando as pessoas para o espaço aí. E daí foi perguntado para as pessoas por que elas amavam trabalhar na empresa. E 40% responde porque tem colegas que ele pode confiar. Que eles têm colegas que a empresa botou colegas que eles gostam de trabalhar. Então, muitas vezes, voltamos para a história da relação, sabe? Então, de fato, o bem-estar começa na base, né, de confiança, mas o bem-estar dos colegas no ambiente físico, né? Daqui a pouco a temperatura está adequada, não adianta se a temperatura está desconfortável, o funcionário, o operador de máquina, ele não vai produzir legal, ele vai o rendimento ser pior, sabe? E aí ele vai reclamar ali com o colega, que vai gerar uma outra reclamação de outra coisa, e vai gerar um ambiente desvirtuoso para o bem-estar de todo mundo. Então, de fato, fazer escuta, né? Fazer uma pesquisa de clima, identificando qual que é as dores que eles têm nos benefícios, né? Muitas vezes se fala muito da hiperpersonalização, né? Se for pensar bem, cara, pessoa com menos de 30 anos que não tem filho, não pensa no plano de saúde, ele nem quer saber de plano de saúde. Muito menos uma previdência privada, como benefício. Muito menos ainda, né? O cara não pensa que vai morrer quando tem 25 anos. Então, gente, deixa eu trazer isso, sabe? Vou fechar aqui. Então, de fato, a gente tem que fazer essa leitura para entender realmente qual que é a dor de cada um. Trazendo para o campo prático, você já deve ter ouvido nas histórias de que vocês têm de consultoria nas empresas, um cenário mais ou menos parecido com isso que eu vou dizer agora. O dono da empresa, o diretor da empresa lá, ele contratou uma consultoria porque ele queria ouvir as pessoas, ele identificou várias oportunidades de melhoria, implantaram várias ações para melhorar o bem-estar das pessoas. Vamos deixar o propósito para o final, porque o propósito é a cereja do bolo, na minha opinião, tá? Para tudo isso que a gente está falando. Ele implementar ações, melhorar, benefícios foram revistos, fez tudo que a cartilha mandava. Mas as pessoas continuam saindo da empresa. Daí tem uma frase clássica no mundo dos negócios que diz que as pessoas não se demitem da empresa, se demitem do seu gerente, né? Vocês já passaram por essa realidade em que a empresa cumpriu a cartilha, mas naquela liderança média, aquela que está no dia a dia tocando a operação para valer, por A, por B ou por C, ela não consegue fazer a gestão humanizada acontecer e, na verdade, todo o investimento que a empresa fez acaba forçando aqui, vou usar uma expressão para forçar um pouco, indo para o ralo, porque as pessoas não conseguem ver que essa transformação acontecendo porque ela trava na liderança média? Já viram isso? Solon, vou dizer assim, quando uma empresa chega nesse patamar, tá? O que acontece realmente quando a gente implementa os processos de melhoria, de trazer uma gestão mais humanizada, mais assertiva, né, nas suas relações? Gestores desse posicionamento acabam saindo, tá? Minha experiência. Quando a gente começa a implementar, porque não começa a dar feeling, né? Porque quando eu estou pegando a premissa que tu me falou, tá? A empresa está lá implementando vários modelos de excelência de uma gestão mais humanizada. Por que eu falo isso? Porque normalmente o diretor já tem esse pensamento, o gestor intermediário tem esse pensamento, e sim, tem as lideranças iniciais
que muitas vezes eu sempre fiz assim, sempre deu resultado, fazendo minha pressão, eu consigo o meu resultado ali no curto prazo, eu entrego as peças que eu tenho que entregar, eu atendo os produtos e atendo os serviços que eu tenho que vender, eu vendo meus produtos que eu tenho que entregar para atingir a meta do mês, tá? Mas, de fato, se as empresas têm toda essa estrutura, o que acontece com o tempo? Pessoas saem. Eu sempre, quando algum gestor me chama lá, um diretor, um empresário me chama, por exemplo, agora eu estava num cliente lá, falei, olha, quando nós começar o trabalho, eu quero que tenha ciência que de 5 a 10% do teu time vai sair. Vai sair porque é uma outra cultura, é uma outra forma. E as pessoas, quando veem que é algo que é bom, que está fazendo bem para elas, que elas veem que o trabalho melhora, né? Que bom, a empresa está com uma estratégia bacana, como tu falou do propósito, as estruturas, os processos, as formas de trabalho, o responsograma, os papéis, as responsabilidades estão definidas, as entregas de cada um, as métricas que a gente avalia, né? A forma das políticas de conduta que também estão explícitas, né? Não gerando essa ambiguidade de informações, a execução, que tem bom acompanhamento, né? Da forma da condução do trabalho, que a gente faz as escutas, dá voz para as pessoas opinarem, usando o Scrum, né, como ferramenta de contribuição para poder solucionar problemas de forma conjunta. As pessoas que começam a enxergar isso, cara, o resto começa tipo, não, mas eu não concordo, começa a minar, mas daí as pessoas como um todo, e por isso que quando se fala em RH estratégico, é um pouco isso, observar quem que está puxando para trás o barco, sabe, remando contra, ou só reclamando, né? Por isso que tem muitas dessas consultoras de RH, eu tinha uma consultora que era muito boa, ela fazia as escutas com um que outro, assim, muito assertiva, e ela trazia, Daniel, acho que nós temos que corrigir o barco ali, corrigindo a posição, que tu não está sendo muito assertivo nisso, porque eu também fui aprender como seu gestor. Disse, opa, vamos lá. Então, quer dizer que eu tenho que ouvir um pouco mais. Então, vamos lá. Eu vou lá ouvir. E, de fato, foi bem engraçado nesse caso, que eu fui escutar uma pessoa e era a liderança informal do time. Eu tive a felicidade de ter pegado isso, sabe? Mas, por exemplo, a gente tem que, de fato... quando as lideranças têm esse trabalho de estar ouvindo e sabendo aonde que está que não está conversando, e chamar junto, vamos conversar. Por que não está legal? Por que tu não está entendendo, não está contribuindo? Porque se está nessa estrutura de estar todas as coisas disponíveis, o sistema vai acusar. É na escuta, é no encontro, as dores vão vir, elas vão borbulhar em algum momento, sabe? E daí esses elementos que não estão convergindo vão acabar saindo. Vai ser na rotatividade natural. E eu diria que a gente não vai escutar tudo. A gente tem os pontos cegos, não adianta. Por mais boa vontade que a gente tem, às vezes nem a pessoa ela está pronta para dizer o que ela precisa e a gente não vai conseguir atender naquele momento e ela também vai sair por uma necessidade de busca de preenchimento de algum vazio, né? Mas quando a gente abre o espaço para olhar de forma bastante humilde, também tem isso, né? Porque às vezes a gente acha que está escutando, mas a gente está selecionando dentro da escuta o tempo todo, e é natural, porque às vezes é o que a empresa está seletiva? Não, deixa de ser, é exatamente isso. Então, quando a gente fala assim, a gente escutou todo mundo, a gente tomou decisão baseada em todo mundo, qualquer decisão coletiva invalida em algum nível alguma necessidade pessoal. Não tem como, não é viável a gente cumprir com absolutamente todos os desejos de todas as pessoas, visto o momento que a gente, né, a partir do momento que a gente está no coletivo, a gente abre mão de alguma coisa. E talvez para alguma pessoa, aquilo que ela tem que abrir mão justamente naquela empresa é o que pega nela. Ou naquele momento para ela, né? Não basta a transformação que a empresa está fazendo. No entanto, eu posso sair de muitas formas, né? Eu posso sair extremamente feliz e orgulhosa do caminho que a gente fez até aqui, conectada com várias questões, e com as pessoas, inclusive, com o lugar que eu consegui, com a assinatura que eu consegui deixar ali, com o legado que eu consegui deixar ali, ou não, ou frustrada porque eu não fui ouvida, eu fui desumanizada, eu fui humilhada, não me ouviram, e eu realmente senti que eu não importava ali. São duas formas completamente diferentes de sair, né? E às vezes esse diálogo é importante, não só comunicar a decisão e comunicar os motivos da decisão, né? Então, principalmente essas que são a níveis coletivos. Às vezes, na comunicação dos porquês, que a pessoa, do sentido, que a pessoa fala, captei, ainda não concordo que é isso que vai fazer a gente chegar lá, mas captei. Então, se eles estão olhando para isso, vou continuar insistindo na minha presença, no meu desenvolvimento aqui, porque, de repente, em outro momento, eu posso
inclusive dar outra ideia, né? Enfim, fui ouvida. E não tem nada mais poderoso do que a gente se sentir ouvido. Assim como não há nada mais desumanizador do que a gente se sentir menor ou desvalido, né? Enfim, desvalorizado. Cada vez mais tem se falado no mundo dos negócios sobre o propósito, né? Uhum. Inclusive, o movimento do capitalismo consciente, ele tem 4 pilares, e o primeiro é o propósito maior, o segundo é liderança consciente, que a gente falou aqui sobre o papel da liderança, o terceiro é cultura consciente, que tem a ver com esse modelo de gestão mais consciente, preocupar centrado nas pessoas, e o quarto é orientação para stakeholders, que quando a gente fala aqui da preocupação genuína com as nossas pessoas que trabalham na nossa empresa e que elas acabam impactando com os nossos clientes, nossos negócios, é o quarto princípio também tá contemplado aí. Mas vamos falar do primeiro, porque é o que pode ser a razão de sucesso ou insucesso de uma organização, ter mais ou menos clareza de propósito. Em que pese que muitas empresas nem sabem que tem, na prática elas têm. Elas só não traduziram muitas vezes todo um ideário que já existe naquela organização, que talvez tenha se transformado numa frase poderosa, né? Mas o que eu quero perguntar para vocês é mundo prático, tá? Essa coisa toda, o propósito maior, vocês aí manjam super bem e eu sei que vocês acreditam. Mas vamos para um mundo prático. Qual é que, na verdade, é a importância do propósito na gestão humanizada? Eu não estou falando aqui agora para a empresa faturar, para a empresa melhorar seu desempenho financeiro e econômico, que a gente sabe que tem impacto. Nosso tema aqui é gestão humanizada. Na gestão humanizada, qual é que é de verdade a importância de um propósito claro e comunicado? Que efeitos positivos isso traz numa organização quando se fala de gestão humanizada? Eu acho que o principal é um dos pontos ali de trazer o bem-estar para o funcionário, porque todo mundo gosta de se sentir útil. Até um dos meus sofrimentos, até quando eu iniciei a consultoria, é se sentir útil, né? Eu acho que quando a gente tem um propósito, quando a gente desmembra ele sistematicamente e particularmente de cada colaborador, de fato, qual que é o teu propósito de estar aqui? Por que tu levanta de manhã? Né? Isso gera, de fato, um senso de contribuição, de realmente uma razão de por que eu estou aqui, né? Dá um sentido de por que eu venho todo dia de manhã, que eu não venho... Talvez sim, tem gente que, eu vi hoje de manhã, quando eu estava numa reunião com um cliente, o funcionário dela só quer ganhar tantos R$1.000 por mês, e esse é o objetivo dele, tá, e é o propósito dele, não está errado, não está certo, porque propósito é uma jornada individual de cada um no seu estágio, né? Mas então é importante, de fato, isso traz um benefício, um bem-estar para o funcionário, sabendo, opa, eu realmente estou fazendo uma diferença. Se eu não vim aqui, quer dizer que isso que eu estou aqui proposto não vai acontecer, sabe? É ele entender que realmente a vinda dele contribui, que ele faz falta, sabe? Se ele não está ali contribuindo para o propósito do time e muito menos no dele, por exemplo, se ele não está ali. Porque normalmente o trabalho é um elemento de contribuição e propósito da vida daquela pessoa. Ele se vincula e a grande maioria das pessoas até misturam essa persona se rotulando, eu sou advogado, eu sou gestor, eu sou gerente, porque ou sou analista, ou sou operador de máquina, ou sou vendedor, porque se coloca nessa persona, né? E aí, por isso, quando tem desligamento, as pessoas se frustram com a vida, se frustram com todo da vida. Então, quando a gente conecta esse propósito individual, a pessoa realmente se sente mais empoderada, porque ela tem mais clareza da onde que ela tem que chegar, né? Como ela pode gerar as contribuições, e com isso ela vai conseguir ter um maior nível de autonomia, no que eu chamo nos 3 T's, tá? Que é na questão da técnica que ele usa, o tempo que ele precisa para fazer aquela tarefa, né? Que a tarefa que ele vai priorizar, se vai ser a B, a C, e o tempo que o time que ele vai utilizar para conseguir fazer aquela entrega do propósito dele, ou o propósito do time. Então, tu empodera ele, dá um empoderamento maior para ele conseguir concretizar as coisas durante o dia. Por isso que é importante ter esse propósito individual e da equipe, assim, eu entendo. Tem uma palavra que eu acho ela bem profunda, mas a gente deixa aí e a gente vai depois pensar sobre, né? Que é a questão da consciência. A gente pode fazer o mesmo ato com ou sem consciência. A gente pode entregar um resultado, um projeto para um cliente, entendendo ou não o valor que a gente está gerando. Eu acho que entra justamente no que o Daniel está falando em relação eu acho que tudo que atravessa nossos diferentes papéis na vida
a gente está falando de propósito. Que eu acho que essa camada que, independente do papel que eu estou exercendo, né? Eu sou formada em psicodrama, e a teoria psicodramática fala que a gente é feito de papéis. Nada na vida a gente faz nenhuma ação que não seja através de um papel. Quando eu ligo, um papel social, né? Quando eu ligo para pedir uma informação de um lugar, eu estou exercendo papel eventualmente de cliente. Quando eu acordo e troco ideia com meu esposo, estou exercendo papel de esposa. É claro que esses papéis se interferem, mas tem algo que está no núcleo disso tudo, que é a nossa essência, né? Que é o nosso contorno do eu. E quando um papel profissional está validando algo que está na essência, que cruza outros papéis, quando eu vou para o trabalho, eu sei que de alguma forma isso está mexendo com a maneira como eu sou, como amiga, como cidadã, como colega, enfim, o que for. Se isso tem uma interferência, a gente já mexeu em algo maior aí, né? Eu acho que é aquilo que a gente começa a falar de dentro para fora. E tem empresas que têm maior facilidade para comunicar e validar isso, e aí isso começa a criar consciência em todo mundo, e a gente começa a tomar decisões mais conscientes e mais pautadas no, puxa, se eu fizer isso, eu também vou colher frutos em outros lugares, né? E eu começo a entender menos que eu estou sendo treinada para gerar valor financeiro para essa empresa, mas sim que eu tenho um papel no mundo. E aí eu acho que entra na questão da autonomia também. O que eu aprendo nessa empresa vai ter valor para mim, para onde quer que eu vá em outros espaços. A gente faz parte do sistema AB, que é um sistema de certificação de empresas que querem ser melhor para o mundo e não as melhores do mundo, né? Então, eu saí desse lugar do ego, do olhem para a gente, aplaudam, que é a empresa que a gente é, e como a gente, enquanto empresa, vai cumprir os nossos deveres na sociedade. E a gente consegue garantir algumas coisas. Então, quando eu estou lá exercendo outro papel e eu vejo a minha empresa fazendo algo que interfere no meu papel enquanto cidadã, não tem nada mais poderoso que isso, eu acho. Né? Então, eu consigo trazer o exemplo, eu enquanto pai, eu enquanto professora, enfim, essas coisas vão se atravessando, esses papéis vão se atravessando. Eu acho que não há nada de processo que vá ganhar dessa sensação. Então, eu acho que é consciência. E, Gabi, o contrário também é verdadeiro, né? Se eu trabalho numa empresa onde o que eu acredito a empresa contradiz, faz ao contrário, também vai acabar me desconectando dessa empresa e eu vou perder talentos, né? Se eu não tiver essa clareza de propósito e tentar atrair para minha empresa pessoas que comunguem desse propósito da organização. Eles não têm que ser exatamente iguais, mas eles têm que pelo menos caminhar para o mesmo rumo, né, gente? Pessoal, vamos indo para o nosso encerramento, então eu ia pedir aí que cada um de vocês aí desse um recado final aí para quem está nos assistindo sobre gestão humanizada e se despedisse aí da nossa audiência. Pode ser? Daniel, começa contigo? Pode ser? Bom, Sol, agradeço pelo espaço aí, pela oportunidade de estar compartilhando um conteúdo tão bacana e, como eu falei, sou apaixonado por isso. Então, uma gestão humanizada é isso aí, é contato, é relação, é olho no olho, é escutar, sabe, esse convívio, é o conviver com as pessoas, sabe? Acho que é uma grande mensagem. Se a gente fizer só a escuta, só esse convívio com as pessoas, já está dando um grande passo, né, de estar fazendo essa gestão, né, mais próxima e mais humana. Então, tendo mais contatos, né? Quisendo saber, tem o site comeceapensar.com.br, lá tem um blog com vários artigos sobre esse conteúdo, tem um canal do YouTube com várias informações, tá? De vídeos sobre esse tema e outros, né? Que a gente acabou nem entrando aqui, de várias fatias que a gente pode estar abordando com mais ferramentas, com mais práticas que podemos de fato implementar isso, né? De forma... E pode contar comigo, meu contato, né, para poder ajudar as pessoas, as empresas, né, disponível, quem quiser chamar, inbox aí, pode me chamar no telefone que estou à disposição e pode contar comigo. Obrigada pelo convite, também gostaria muito de agradecer. Acho que esse é um hábito que a gente pode levar para frente, agradecer, e não simplesmente achar que só porque a gente já tem uma relação estabelecida que está suficiente, a gente dá um passinho a mais e valorizar, acho que abrir espaço de fala para a gente compartilhar saberes, e eu acredito na educação como um dos grandes antídotos para as violências que a gente vive. Então, gestão humanizada é sim uma forma de combater as violências e esse sistema que tão adoecedor em alguns aspectos, né? Então, acho que a gente se comprometer e se colocar numa luta antiviolenta, né? E não só esperar algumas
adoecimentos acontecerem perto da gente para a gente agir. Acho que a gente pode dar o primeiro passo, tendo consciência dos nossos privilégios e começando a transformar aquilo que a gente não acredita. Carlotas também está de portas abertas para abrir esse diálogo, também temos um monte de material, carlotas.org, tem tanto em inglês, alemão e português o site, então fiquem super à vontade para trocar ferramentas com a gente, tirar dúvidas, e a gente pode mini salvar o mundo com as nossas ações, então eu acredito muito nisso. O pouquinho vale muito e é importante, se tratando de pessoas, todo pequeno ato de respeito importa. Então tá, gente, eu quero agradecer muito a vocês dois, porque acho que a gente cumpriu o que a gente tinha combinado lá no início, de trazer para o mundo prático as coisas, né? E enquanto vocês iam aqui discorrendo, ensinando, compartilhando experiências, eu tive a pretensão de escrever aqui um mini checklist. Não é uma receita, porque não existe receita de bolo para essas coisas, né? Não é um checklist conclusivo, ele pode ter outros elementos, mas eu tive a pretensão de escrever um mini checklist de alguns pontos fundamentais para se começar, ou para se implementar, ou para se melhorar uma empresa em busca da gestão humanizada. E eu coloquei aqui, escutando vocês e aprendendo com vocês. Tudo começa por confiança, isso passa basicamente por ouvir as pessoas, né? Somente o ouvir já estabelece relações de confiança. Depois, criar um ambiente de bem-estar, e aí eu gostei muito das 3 palavras que a Gabi trouxe, né? Dar autonomia, mesmo que mínima autonomia, mas a pessoa tem que ter um mínimo de manobra do seu dia a dia, né? Por exemplo, eu sei que na indústria até o horário de ir no banheiro algumas vezes é controlado, né? Isso, não sei se ainda mas eu trabalhei em indústria e eu sei que era assim, né? A competência, e daí vem uma parte que sei lá se é 50% de cada um, não sei, mas tem uma parte do que é do colaborador e tem uma parte que é da empresa nessa competência. O pertencimento, que depois eu vou fechar aqui com o propósito. O terceiro ponto é ter uma liderança alinhada, né? A gente falou aqui sobre casos de empresas que implementam e tentam implementar melhorias e algumas vezes travam, né? Apesar da ressalva que a Gabi fez, que é muito importante, que por mais que a gente ouça, a gente não vai atender 100% nunca. Então, ser uma empresa de gestão humanizada não significa que atender todas as vontades, é atender as necessidades básicas, e que são mais comuns, não tem como atender todas as necessidades, né? Não é papel da empresa, inclusive isso, né? E por fim, que eu acho que a cereja do bolo tem a ver com um propósito que dá sentido, que dá sentido de valor compartilhado, especialmente, né? Que eu faço parte de um todo, como o Daniel falou muito, né? Se eu não vier, alguma coisa vai faltar. Eu preciso estar lá porque a gente está entregando algo muito maior do que o produto em si, né? Como diz o Bob Chapman no livro Todos São Importantes, a empresa dele, a BRV Miller, ela não, a empresa não era uma empresa que foi criada para construir máquinas. Ela foi uma empresa criada para tocar as pessoas. Construir máquinas de excelência, alto valor agregado, era o motor econômico necessário para melhorar a vida das pessoas. Ou seja, este outro mundo é possível e dá muito resultado. É só preciso começar. Então, gente, muito obrigado aí pelo bate-papo que a gente teve. A gente poderia ficar mais tempo conversando aqui, né? E já fica marcado um próximo momento para a gente. E obrigado para todo mundo aí que estava assistindo aqui no Geralmente Quinta-feira esse papo sobre gestão humanizada. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Cooperar, colaborar, contribuir, por meio do aprendizado, despertar a consciência. A sua, a minha, as nossas. Buscar olhares diversos sobre temas relevantes. Estimular pensares para a nossa evolução. Quando alguém evolui, todos nós evoluímos. Provocar reflexões que promovam ação, diversidade, inclusão, estratégia, inovação. É sempre sobre pessoas. Vamos juntos